Eu vou colocar aqui o vídeo que eu deixei gravado do Lab Remoto, mas basicamente é o processador que eu estou usando, né? E aqui eu mostro o funcionamento dele em bancada, que nem eu mostrei no dia na apresentação. E é isso daqui, basicamente. Hum. Basicamente o que acontece aqui é que aqui na parte esquerda do display ele mostra o programa que está executando na hora. E aqui na direita a gente tem o display dos números, né, de input e output. Agora eu vou mostrar aqui o código do SO que eu tava usando, né? Mas basicamente o que eu faço ali no vídeo é primeiro dizer se eu vou usar rodar ele com preemção ou não. Então eu dou 0 ou 1, né? 1 é para preemção ativa. Aí depois eu dou um while de 0 até 10 dos programas que eu quero deixar inicializado, porque os programas eu estou deixando inicializado num vetor. Então, se ele tem um, ele vai rodar o programa do índice correspondente. Se for zero, ele não roda, né? Então, aqui eu faço a inicialização. E depois eu passo para o scheduler, né? Que vai ser onde vai acontecer o escalonamento. Aqui, basicamente, o que eu vou fazer é procurar o próximo programa que vai rodar. Então, ele tem um contador que ele vai contar até 10, né? E que é o número total de programas, para ele não ficar rodando infinitamente, né? E ele vai procurar sempre o próximo programa que tem o número um, né? Se ele encontrar, ele passa aqui para carregar o programa, ele carrega o contexto do programa e inicia um timer aqui de 100 quantums, né? E depois dá o enable no timer. Aí ele soma um na variável x, que é a que eu uso para procurar o próximo programa, né? E se ele não encontrar, ele reinicia a busca desde o começo, né? E aqui ele dá o hatch aí que é para ir pro programa, o comando hatch é para ir pro programa de usuário, né? Além disso, aqui no SO eu tenho aqui a diretiva do route e do IRQ. O IRQ seria a interrupção por quantum, né? E o route seria a interrupção por route quando o programa acaba, né? Então, a única diferença dos dois é que o route ele zero o programa lá no vetor para ele não ser rodado de novo, né? E basicamente esse daqui, o meu SO acabou ficando bem simples porque eu fiz a parte da implementação no hardware, né? E aí que eu vou mostrar como que estão as principais funções, né? Começando aqui só do controle, eu fiz algumas alterações para ele dar conta de lidar com as instruções que eu tive que adicionar, né? Então, algumas das que eu tive que adicionar foram o callprog, o loadprog, o save context, o load context. Eu adicionei uma instrução de no-op só para caso eu precisasse, né? Acabei não precisando usar, mas enfim. E é basicamente isso aqui que eu acabei usando. Tem algumas instruções do LCD que eu acabei não usando porque eu tive alguns problemas.
Aqui são as instruções de Quantum. No geral, elas estão todas aqui no mesmo no switch case, porque eu faço a decodificação delas no próprio timer. No caso, o módulo timer, né? Aqui o RET e aqui já são as instruções que geram do processador mesmo, né? Bom, já passei aqui pelo Assembler também. Eu fiz as modificações para ele poder dar conta de entender os programas, né? Ou as instruções que eu estava precisando. Então, vindo aqui, por exemplo, o load context, ele vai gerar as diretivas de acordo com o load context, né? Então, basicamente isso, não tem muito segredo. Como a maior parte ficou no hardware, então essa parte acabou ficando mais simples, né? Bom, aqui tem outro módulo um pouco mais simples, que é o do SO Controller. Ele basicamente vai fazer o controle de uso do SO, né? Então, da forma como eu estruturei o projeto, o SO ele tem algumas peculiaridades, né? Então, por exemplo, no banco de registradores, ele tem. Calma aí. Então, por exemplo, no banco de registradores, o, o meu SO ele tem um espaço de 32 registradores dedicados só para ele, né? Então, como eu declaro aqui 64, os primeiros 32 eu uso os dados do usuário e os últimos 32 eu uso pro SR, né? Então, essa é a lógica aí que eu uso para somar 32, né? No final, quando eu tô usando o SO. E é basicamente isso aqui que o SO Controller vai fazer. Bom, já passei pelos registradores, né? Que eu tenho essa diferenciação dos registradores de usuário para os registradores do SO. A CPU aqui seria só para mostrar essas ligações mesmo, né? E aqui na ROM eu tive que fazer algumas modificações, né? Para poder, primeiro para liberar a escrita, então ela deixa de ser uma ROM, né? Mas o nome acabou ficando. É, E além disso, ela trabalha junto com o HD Loader, né? Nessa questão de escrita. Porque eu preciso carregar os programas do usuário para ROM para poder executar eles, né? Basicamente, como a ROM está funcionando, ela tem 2 a décima, né? Então, 1024 endereços. E os primeiros 512 eles são destinados só para o SO sempre. Então, o programa do SO fica sempre carregado. E o programa do usuário ele é carregado a partir do endereço 512, né? Então é dessa forma que o programa do usuário é carregado. Aqui ele fica todo salvo aqui no HD simulado, né? Então aqui estão todos os programas que eu já tinha compilado e acabei copiando para cá só. E aqui o HD Loader, ele faz essa lógica de carregar os programas do HD para ROM assim que ele recebe o comando, né? Então, basicamente o que ele faz aqui, quando ele recebe o sinal, ele dá um início ao load, né? Primeiro ele começa aqui no load. Então aqui ele faz a inicialização das variáveis. E assim que ele começa, ele entra nesse loop, né? E dentro desse loop, basicamente o que ele vai fazer é carregar aquele no primeiro ciclo. E ele vai começar a carregar. Quer dizer, aqui ele vai definir os endereços somando sempre mais um, né? Os endereços de escrita da ROM e de onde ele vai ler do HD, né? E é basicamente isso que ele faz. Então ele faz esse controle dos endereços que ele vai ler do HD e passar para a ROM, né? E nesse meio tempo a escrita na ROM vai estar sempre ligada e a leitura no HD, né? Então é isso daqui. E outro detalhe também é que o HD ele está sempre ele é dividido é, por endereços fixos, né? Então, a cada 300 espaços de memória, ele tem um programa, né? É sempre assim, por isso que o HD loader ele sempre consegue fazer certinho, porque ele já está definido para ler sempre de 300 em 300. Aí, uma variável também que é importante, que é definida ali também no SO, que é por esse set program aqui, é o progindex, que ele vai ser usado para definir qual programa que vai estar sendo usado, né? Que ele vai fazer a multiplicação aqui por 300
e identificar qual programa tem que ser carregado. O mesmo serve para RAM aqui, que também é dividida de forma é, estática, né, para cada um dos programas, incluindo SO, e de acordo com o ProgIndex, ele vai ter aqui o deslocamento necessário, né? E aqui eu tenho uma inicialização do registrador do PC de cada um dos programas, que vai ser sempre inicializado em 512, né? Porque é onde eles começam. E de resto é a mesma coisa. E aqui eu tenho essa offset que vai fazer esse trabalho, né? De definir o offset do endereço com base no progindex aqui. É só um switch case. Bom, passando aqui pro timer, né? Aqui no timer eu tenho dois trechos, né? O primeiro trecho aqui é onde ele vai fazer a decodificação das instruções. Então, assim que ele recebe o upload, ele define se ele é um set quantum, se ele é enable timer ou disable timer. Se ele for um set quantum, ele vai definir aqui no quantum reg qual que é o valor que ele tem que salvar, né? Que vem lá do banco de registradores, do registrador RS, né? E com ele definido, ele pode dar o enable timer, né? No caso, ele já poderia, se eu não me engano. Na verdade, ele pode, só que ele teria um tempo, um quantum de zero, né? Então, ele ficaria em loop, né? Basicamente, sempre voltando pro SO. Mas desse jeito aqui, ele vai seguir o valor do RS, né? Aqui ele dá o enable, aquele pelo comando do enable do disable, ele dá o enable ou disable no enable reg, né? E aqui que vai estar a lógica principal do timer, né? Basicamente o que ele vai fazer é contar. Então, enquanto ele. Aqui seria o comando de clear, né? Quando ele chega no. Quando ele dá IRQ, quando ele dá interrupção. E aqui seria a lógica de contagem enquanto está acontecendo toda a lógica, né? Basicamente que ele vai fazer. Aqui ele vai fazer a soma para sempre estar contando. E aqui vai ser o caso de quando ele chegar na interrupção. Então aqui ele vai emitir o sinal de interrupção para o SO saber para o hardware saber, né? E poder chamar o SO. E zera o contador, né? Bom, já passando aqui para a parte das interrupções, eu tive que fazer algumas alterações aqui no Program Counter também, né? Aqui, o primeiro if aqui que eu tenho seria para identificar a interrupção por tempo, né? Então, aqui são as flags que eu preciso usar, só para garantir que ele vai fazer a interrupção corretamente, né? E ele vai fazer o jump para o PC número 83, que no caso foi colocado de forma intencional, né? 83, porque ele vem direto aqui para o IRQ, né? Então foi feito na mão, ele não identifica automaticamente o endereço da função do SO, que é o de interrupção de timer, né? Aqui é no caso de um context star, né? Que ele precisa salvar o PC salvo no registrador de PC, que é no caso de quando o programa ele é carregado, né? Aqui no caso do RET, que é para retornar para a execução do programa do, do usuário. Aqui é o caso do route, que é quando ele dá o jump lá para a linha da diretiva do route no SO. Nos casos de input e output, o PC fica travado até que alguém aperte o botão, né, para poder passar para a próxima instrução, que é para poder visualizar, né? Aqui tem o jump, que segue a mesma lógica ainda dos lábios anteriores. O branch. Aqui no caso do context busy, seria para o caso é, na troca de contexto, né? Que eu vou mostrar também daqui a pouco. Ele tem que ficar com o PC travado enquanto ele está fazendo a troca de contexto para não executar alguma instrução enquanto ele estiver fazendo a movimentação dos registradores, né? Aqui tem um HLoad, ou o loading do HD.
E aqui é incremento normal. E é basicamente isso. Movendo aqui para o Context Switcher, basicamente o que ele faz é pegar os registradores que estão sendo salvos na RAM, né? Que vai do 0 até o 33, que ele tem tanto o PC salvo quanto os registradores em si, né? E, e jogar pro banco de registradores, né? Então a lógica é basicamente a mesma que eu tenho aqui no HD Loader, né? Então ele vai passar de linha em linha pegando o registrador com base no prog index, né? Deixa eu achar ele. Então ele vai pegar o prog base address com base no prog index, né? Ele vai fazer esse deslocamento, que seria a multiplicação por 256, que é basicamente o tanto de memória que cada programa tem na memória RAM, né? E vai fazer essa lógica aqui de carregamento da RAM pro banco de registradores. E é basicamente isso. Aí por fim tem também o debounce, que eu fiz a lógica aqui para ele mandar sempre um pulso só, porque eu tava tendo problema com o botão ficar pressionado e passar muitas instruções, né? Então aqui é a lógica de debounce padrão, então aqui ele detecta o debounce. E aqui embaixo ele faz o envio de um pulso só. Basicamente o que ele faz aqui, ele tem um contador que ele vai até 4. Acabei colocando 4 porque foi o que eu percebi pela waveform que funcionava, né? Que era o tempo que ele precisava para identificar cada ciclo de instrução. Ele faz a contagem até 4 para segurar o pulso até 4 e depois ele zera o pulso, né? E bom, basicamente é isso. Acho que eu passei por todos os modos que eu tive que modificar. De resto, tem muita coisa para debug também no meio dos arquivos e que eu acabei usando no Verilog, né? Junto com esses test benches aqui. Mas basicamente é isso aqui.